Capítulo 12. Falta a você esse poder espiritual? Estas palavras poderiam ser estampadas no registro de muitos líderes cristãos. Falta de poder. Porque tantos ministros e líderes leigos têm uma sensação inquietante de que falta alguma coisa na sua liderança. Eles possuem treinamento adequado, fazem todos os preparativos necessários, trabalham fiel e diligentemente, mas tudo permanece em grande parte no nível humano. Se você confia no treinamento, só realiza o que o treinamento ensina. Se confia em habilitação e trabalho árduo, obtém os resultados que as suas aptidões e trabalho duro e fiel podem alcançar. Quando você confia em comitês, obtém aquilo que os comitês fornecem. Mas quando você confia em Deus, você obtém tudo aquilo que Deus pode fazer. E olha que é muita coisa. O trabalho de Deus merece o que temos de melhor, mas também exige mais do que o melhor de nós no nível humano. O trabalho de Deus sempre necessita do seu toque sobrenatural adicionado ao melhor de nós humano. O trabalho de Deus é uma obra de cooperação na qual Ele nos chamou para sermos seus colaboradores. Nossa parte é oferecer a personalidade e os esforços humanos, dando o melhor de nós mesmos. A parte de Deus é oferecer o Espírito Santo em toda a sua eficácia e poder. Mas corremos o perigo de ser mais bem treinados e equipados no nível humano do que capacitados pelo Espírito, de ser mais aptos e mais experimentados do que ungidos pelo Espírito. Podemos ser treinados até nos tornarmos peritos em nossa liderança, habilidades e administração, mas não podemos ser treinados para receber unção e capacitação. Esses são os dons divinos. Talvez a maior falha na maioria da liderança e ministério cristão sejam esta dotação divina, a capacitação do Espírito. Estamos tentando fazer o trabalho de Deus dependendo apenas nominalmente dele, mas dependendo de fato e principalmente de nós mesmos. Nosso treinamento, nossa personalidade, nossa experiência passada, nosso conhecimento e nossos sinceros esforços são falhos. A maior e mais revolucionária mudança que poderia acontecer à sua liderança talvez fosse receber e experimentar continuamente a dimensão divina. Uma vez que você a recebe e experimenta, a diferença que isso faz não mais desejará ministrar sem ela. É preciso que haja o recebimento inicial, o revestimento inicial do Espírito, mas você deve também aprender a receber a sua renovação diariamente. Que não seja dita a seu respeito como Paulo perguntou aos Gálatas: como podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram pelo Espírito de Deus e agora querem terminar pelas obras da carne, pelas suas próprias forças? O esforço humano é a vontade de Deus para você, mas é da sua vontade que você seja também capacitado por esse esforço. Deus fez que toda a provisão para você tenha tanto da presença e poder do Espírito Santo quanto você precisa para viver e servir efetivamente como Ele quer. Ele jamais esperou que você tivesse de confiar exclusivamente em seus próprios esforços e recursos. Ele não esperou que os apóstolos e primeiros discípulos fizessem isso, quanto mais eu e você. Porque Jesus disse aos líderes indicados por Ele que não começassem o seu testemunho e ministério imediatamente após a sua ascensão. Ele havia estado com ele durante 3 anos ou mais, e ele os treinara cuidadosamente, e não lhes dera autoridade para representá-lo e proclamar a sua mensagem. Não lhes dera autoridade para usar o seu nome e expulsar demônios. Ele não se rejubilara com a maneira como Deus fazia uso deles. Era, porém, essencial que fossem especialmente dotados com o poder do Espírito para a obra que se tornaria agora a sua missão vitalícia. Não deixem Jerusalém para começar o seu trabalho, ordenou Jesus. Não se apressem em pôr as mãos à minha obra ainda. Esperem pelo poder do Espírito. Coloquem o Espírito em primeiro lugar no seu ministério. Esta é uma lição que todos temos de aprender repetidamente.
Ore e suplique a Deus até que Ele lhe dê a sua mensagem, sua palavra para as pessoas. A seguir, ore e busque sinceramente a presença de Deus no serviço. Também ore, anseie e confie que receberá a unção especial de Deus sobre você enquanto lidera ou ministra. Não planeje e depois peça a Deus para abençoar o seu plano. Receba os seus planos de Deus. Não se prepare e peça a Deus para abençoar os seus preparativos. Peça primeiro que Deus o prepare. Peça primeiro que Deus o guie. Não em uma oração de 10 segundos, mas tome tempo para buscar a face de Deus. A seguir, peça a Deus que unja e capacite você enquanto ministra no seu nome. Os que recebem uma nova bênção em seus corações antes de dirigir, falar ou cantar em um culto a Deus, ou qualquer ocasião especial, verão o Espírito descendo em bênção sobre os presentes que ali ministram. Os que lideram baseados na sua própria autossuficiência, sem uma nova unção do alto, podem transmitir uma linda mensagem, hino ou outro ministério, mas tudo será grande parte estéril, espiritualmente falando. A esterilidade é uma tragédia contínua em muitos cultos cristãos. Eles podem ser intelectualmente estimulantes, emocionalmente comoventes e podem receber aplausos do povo, mas os resultados espirituais a longo prazo serão mínimos. Nossos cultos na igreja e todas as formas de atividade cristãs raramente excederão o nível de nossa preparação espiritual. Os que ministram de várias maneiras, depois de um cuidadoso preparo do coração e com a consciência do toque renovado de Deus sobre eles, não terão um desempenho menos aceitável, mas terão o acréscimo da dimensão divina sobre o seu ministério ou liderança. Os que ouvem sentirão o toque adicional de Deus sobre os comentários, a música, a mensagem ou qualquer que seja a forma de atividade de liderança. Reconhecendo o toque de Deus, eles estarão mais alertas, mais receptivos, mais movidos pelo Espírito e experimentarão um benefício mais duradouro. O fato de o toque especial de Deus estar sobre você enquanto aconselha, hoje não é uma garantia de que o mesmo toque estará à disposição sua amanhã. Embora você tenha sido fortemente ungido em um serviço, talvez não experimente necessariamente a mesma unção da próxima vez. Você não é um favorito tão grande de Deus que Ele o abençoe sem levar em conta o que você tenha feito, sem considerar quão constantemente você anseia e busca a sua ajuda. Não tenha como certa a capacitação de Deus. É melhor se preparar e buscar a sua presença, antes de qualquer ação da sua vida. A vida cristã é uma vida de fé, e o ministério cristão é uma atividade para a qual apropriamos constantemente pela oração e fé. O ministério do Espírito Santo, fantástico e tão necessário na vida de cada líder. Um indivíduo espiritualmente presunçoso lidera sem apropriar-se da capacitação e poder divinos, diariamente e às vezes de hora em hora. Experimentamos pouco do toque de Deus sobre nós porque pedimos muito casual e superficialmente por Ele. Reconhecemos que seria bom se Deus abençoasse os nossos esforços e planos, mas se Ele não fizer isso, ficamos satisfeitos em prosseguir com as nossas próprias forças, como já fizemos tantas vezes. Tendemos a nos preocupar mais em desempenhar a nossa parte corretamente do que com o poderoso envolvimento de Deus em nossos esforços. Tendemos a desejar mais o sucesso do que a capacitação de Deus. De fato, alguns de nós experimentamos tão raramente a dimensão adicional que o Espírito Santo pode dar que dificilmente compreendemos o que Deus quer fazer em nosso ministério. Tememos que isso possa gerar fanatismo. Longe disso. Quando Deus veio sobre Jonathan Edwards em poder, até que os membros da congregação agarraram aos assentos e às colunas com medo de caírem no inferno, Edwards estava andando de lá para cá pela plataforma, arengando as pessoas. De forma alguma, ele estava lendo a sua mensagem, mantendo o papel a poucos centímetros dos olhos por causa da sua miopia e falando em tom de conversa,
A emoção humana ou a altura da voz não se igualam ao poder do Espírito Santo. A palavra mais sóbria, não emotiva, capacitada pelo Espírito, pode alcançar resultados espirituais muito maiores do que uma grande demonstração de oratória. Você pode provocar emoção pela psicologia, mas não pode manipular o Espírito de Deus. Só quando nós mesmos somos tocados pela mensagem de Deus é que sentimos a operação interior do Espírito Santo, quer em silêncio, quer com emoção profunda. Só então os presentes serão tocados pelo Espírito enquanto falamos, cantamos ou lideramos. De nosso íntimo, disse Jesus, devem fluir rios de água viva, João 7,38. João acrescenta que Jesus queria dizer que o Espírito Santo era quem fazia isso. Mas só há vazão dessa água viva quando o Espírito nos enche copiosamente. Sem enchimento, não há vazão. É muito simples. Os líderes cristãos cujas almas são como um deserto não experimentam esse fluir de água viva. Viver uma experiência mínima do Espírito Santo não resultará em uma vazão de bênçãos espirituais para os outros. A bênção espiritual só procede do fluir do Espírito para a sua personalidade e através dela. Esses rios de bênção fluem de sua vida. Você não pode abençoar os outros mais do que é abençoado. Se você sente a falta do poder do Espírito em sua vida e ministério, por que não buscar uma resposta de Deus? A ele não falta poder. Quando Deus colocou o Espírito Santo sobre os 70 anciãos israelitas, como fizera com Moisés, ele disse: Oxalá, todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse do seu Espírito. Deus deseja dar do seu Espírito abundantemente a todos os seus filhos e especialmente a todos os líderes cristãos. Você tem fome e sede da presença e poder do Espírito Santo tão profundamente quanto Deus anseia concedê-los a você?